Mãe, a senhora precisa entender. Eu tenho família para sustentar, filhos pequenos, vida cara. A senhora já viveu. Agora é minha vez. E esse abrigo aqui tá ótimo para a senhora. Tem comida, cama, remédio de graça. Para de ser egoísta. Meu nome é Maria Helena. Tenho 72 anos. E essas palavras saíram da boca do meu filho caçula. Eu estava num abrigo municipal. E Júnior estava ali de pé com uma caixa de papelão nas mãos. Não para me buscar, mas para trazer minhas coisas e deixar claro que eu ia ficar ali mesmo. 3 semanas naquele lugar. 3 semanas esperando ele aparecer. E quando apareceu, foi para dizer isso. Mas ele não sabia que eu tinha guardado algo por 7 meses. E tudo ia mudar. Se essa história já te pegou, deixa um like e se inscreve no canal. Porque o que vem agora vai te surpreender ainda mais. Fica comigo. Júnior colocou a caixa no chão, no meio daquele quarto que eu dividia com outras 3 senhoras, todas olhando em silêncio, e continuou falando como se estivesse explicando matemática para criança burra. A senhora não entende como as coisas são difíceis lá fora, mãe. Vanessa tá grávida de novo, precisamos de espaço, os meninos crescendo, escola particular não é barata. E eu olhei para ele, pro filho que carreguei no colo, que defendi de todo mundo a vida inteira, que coloquei acima do irmão mais velho sempre, 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 e não reconheci nada naqueles olhos. Júnior, você vendeu minhas casas, eu disse, a voz saindo fraca, e ele suspirou irritado, como se eu estivesse sendo chata. Eu administrei o patrimônio, mãe, que a senhora me autorizou a administrar. Tomei decisões. Investi. Não deu certo. Acontece. A senhora precisa aceitar e seguir em frente. Seguir em frente. Eu que passei 35 anos trabalhando, que criei 2 filhos sozinha depois que o pai deles morreu, que juntei cada centavo, que tinha 3 casas de aluguel que me davam sossego, que nunca pedi nada de ninguém. Eu é que precisava seguir em frente enquanto ele saía dali de carro importado. Olhei para a caixa no chão. Tinha 3 vestidos velhos. A foto de Roberto, a Bíblia da minha mãe. Minha vida inteira cabia ali agora. E Júnior já estava virando para sair quando uma das senhoras do quarto, Dona Cremilda, 81 anos, disse baixinho, mas firme: "Que Deus tenha misericórdia da sua alma, moço." Júnior nem olhou para trás. A porta fechou. O cheiro de desinfetante voltou. Sentei na cama de ferro e toquei o bolso do vestido. A chave ainda estava ali. A chave que ele não sabia que existia. Sorri. Fino. Amargo. Mas sorri. Porque eu conhecia meu filho desde o berço. E mãe que conhece filho sempre se protege. Fiquei 3 dias sem sair do quarto depois daquela visita, comendo as refeições que Dona Cremilda trazia na bandeja, porque eu não tinha coragem de ir até o refeitório e ver nos olhos das outras internas aquela mistura de pena e alívio, pena de mim, alívio de não serem elas. O quarto era pequeno, 4 camas encostadas nas paredes, um guarda-roupa compartilhado que cheirava a naftalina e tristeza acumulada, janela com vista para um pátio interno onde nada crescia direito. À noite eu ouvia Dona Alzira, na cama ao lado da minha, chorando baixinho chamando pelo filho que nunca aparecia, e Dona Norma, na cama do canto, conversando sozinha com o falecido marido, e eu ficava olhando para o teto rachado me perguntando como tinha chegado ali. Como uma mulher que trabalhou desde os 17 anos, que nunca deu escândalo, que criou 2 filhos direito, que ficou viúva e não desmoronou, que juntou patrimônio honesto, como essa mulher tinha acabado num abrigo municipal dividindo banheiro com 20 idosas e comendo sopa requentada servida em bandeja de alumínio amassada? A resposta era simples e cortava fundo. Júnior César Rodrigues, meu filho caçula, meu protegido, meu queridinho, tinha me roubado. Não foi descuido. Não foi má administração. Foi roubo. Ele pegou a procuração que eu assinei, vendeu 2 das 3 casas que eu tinha em Canasvieiras, esvaziou minha poupança de R$280 mil e sumiu. Bloqueou meu número. Mudou as fechaduras do apartamento dele. Desapareceu. E quando eu não consegui mais pagar o condomínio do meu apartamento em Cobrasol, 2.400 por mês que eu pagava religiosamente há 6 anos,
fui despejada. 3 meses de atraso. Execução. Oficial de justiça batendo na porta às 8 da manhã de uma terça-feira fria de outubro. Eu com 2 malas na calçada sem ter para onde ir. Ricardo, meu filho mais velho, morava num apartamento minúsculo de 2 quartos em Estreito com a esposa Joana e a filha Laura de 14 anos. Não tinha espaço para mim e eu não quis pesar. Não quis ser mais um problema na vida dele que já tinha sido problema demais por causa da prisão, dos 4 anos que ele passou em São Pedro de Alcântara por um assalto que cometeu aos 22 anos de idade, quando era jovem e burro e desesperado. Ricardo pagou. Cumpriu pena. Saiu. Se recuperou. Virou mecânico, homem honesto. Mas eu sempre tive vergonha dele. Vergonha de dizer para os outros que meu filho tinha ficha na polícia. Vergonha de levar ele nas festas de família. Vergonha até de deixar ele perto do irmão mais novo com medo que Júnior se contaminasse com coisa errada. Que ironia doente. O filho que eu protegi de tudo me destruiu. O filho que eu tive vergonha a vida inteira foi o único que me visitava todo domingo trazendo pão quente da padaria e perguntando se eu estava bem. Mas quando fui despejada, Ricardo estava viajando para Joinville buscando peça de caminhão e eu não consegui falar com ele. E o abrigo municipal foi a única opção. A assistente social que veio junto com o oficial de justiça explicou que era acolhimento temporário até resolver a situação, que era digno e seguro. Mas dignidade não mora em quarto coletivo, com cheiro de desinfetante e comida requentada, e segurança não mora em lugar onde você perde até o direito de fechar a porta do banheiro. Porque as trancas foram tiradas para evitar acidentes. No 4º dia depois da visita de Júnior, desci para o refeitório na hora do almoço. 11h30 da manhã, sol entrando pelas janelas sujas, mesas de fórmica com cadeiras desencontradas, umas 30 idosas sentadas em silêncio, comendo arroz com frango cozido sem tempero. Peguei minha bandeja, sentei sozinha num canto, e foi quando ouvi a voz de Dona Lourdes, uma senhora de 75 anos que dividia o quarto ao lado do meu. Ela é aquela que o filho largou aqui e sumiu. Vendeu tudo que ela tinha. Não sei como uma mãe cria uma cobra dessas. Não era para eu ouvir, mas ouvi. E doeu mais do que qualquer coisa que Júnior tinha dito na minha frente, porque era a verdade sendo falada por quem não me devia nada, por quem não tinha razão para mentir, por quem estava apenas constatando o óbvio. Eu tinha criado uma cobra. Tinha criado um filho que era capaz de roubar a própria mãe e deixar ela num abrigo municipal, como se fosse lixo usado, que não serve mais. Mas enquanto Dona Lourdes falava, enquanto as outras balançavam a cabeça em reprovação silenciosa, eu toquei o bolso do vestido de novo. A chave continuava ali. A chave do sobrado da Avenida Beira-Mar, a casa maior e mais valiosa das 3 que Roberto tinha deixado. A casa que valia R$720 mil. A casa que Júnior achava que tinha vendido. A casa que estava no nome de Ricardo desde abril, 7 meses atrás, porque eu tinha transferido às escondidas antes de assinar aquela procuração maldita. Júnior não sabia. Ricardo não sabia. Ninguém sabia. Só eu. E o velho Valdemar Simas, advogado amigo de Roberto, que tinha feito toda a papelada em silêncio. Sorri para o prato de comida sem gosto. Fino. Calmo. Filho homem sempre subestima a mãe. À tarde voltei para o quarto e abri a caixa de papelão que Júnior tinha trazido. 3 vestidos velhos que ele tinha pegado do meu guarda-roupa às pressas, a foto de Roberto num porta-retrato barato, a Bíblia que foi da minha mãe e nada mais. Nada das minhas joias. Nada dos meus documentos importantes. Nada das lembranças de 44 anos de casamento. Ele tinha pegado 3 vestidos velhos como se isso fosse suficiente, como se uma vida inteira coubesse numa caixa de papelão de supermercado. Peguei a foto de Roberto, tirada em 1993, ele com 52 anos, sentado no sofá da sala da casa antiga em Barreiros, sorriso largo, camisa social azul, mão no joelho como sempre fazia quando posava para a foto. Roberto Rodrigues, metalúrgico aposentado. Homem honesto que nunca levantou a voz para mim, que nunca levantou a mão para os filhos, que trabalhou 38 anos na mesma empresa,
que juntou centavo por centavo para comprar aquelas 3 casas em Canasvieiras, herança do pai dele que tinha deixado os terrenos, e Roberto construiu as casas com as próprias mãos aos finais de semana durante 8 anos. Roberto, eu estraguei tudo, eu disse para a foto. E a voz saiu embargada porque falar sozinha com foto de morto é coisa de louca. Mas eu estava ficando louca mesmo naquele lugar. Eu protegi o menino errado, defendi quem não merecia. E agora olha onde eu tô. Dona Cremilda entrou no quarto, viu eu chorando com a foto na mão, sentou na minha cama e ficou em silêncio me fazendo companhia. Ela nunca falava muito, só ficava ali presente. E às vezes presença vale mais que palavra. Depois de um tempo ela disse baixinho: filho que abandona a mãe nunca prospera. Deus cobra. Pode demorar, mas cobra. Eu queria acreditar. Queria acreditar em justiça divina, em karma, em qualquer coisa que fizesse sentido daquela dor. Mas justiça não cai do céu. Justiça se conquista e eu estava ali parada esperando o quê? Esperando Júnior ter remorso? Homem que rouba a mãe não tem remorso. Esperando ele voltar arrependido? Homem que bloqueia o número da mãe não volta. No domingo seguinte, 4 semanas depois de ter entrado naquele abrigo, eu estava sentada sozinha no banco do pátio interno, um banco de concreto rachado embaixo de uma árvore seca, quando ouvi vozes de famílias visitando outras internas. Dia de visita. Das 32 mulheres que moravam ali, umas 8 recebiam visita regular. Filhos, netos, sobrinhos. Gente que não tinha abandonado. Gente que ainda ligava, ainda abraçava, ainda dizia: oi, mãe, como é que a senhora tá? Eu não recebi ninguém. Ricardo não sabia que eu estava ali. Eu tinha pedido para a assistente social não ligar para ele porque eu tinha vergonha. Vergonha profunda de ter chegado naquele ponto. Vergonha de ser mais um peso na vida dele. E Júnior? Júnior tinha vindo uma vez, tinha deixado a caixa de papelão, tinha dito que eu estava sendo egoísta e tinha sumido de novo. Vi uma neta abraçando a avó perto da entrada do refeitório, a menina de uns 10 anos trazendo brigadeiro caseiro numa vasilha de plástico e a avó chorando de alegria e repetindo: minha princesa, como se a menina fosse ouro puro. Olhei para as minhas mãos vazias. Theo tinha 8 anos, Melissa tinha 5, meus netos, filhos de Júnior e Vanessa. Crianças que eu via todo mês, que eu levava no shopping, que eu comprava presente, que eu amava com a força toda que uma avó consegue amar. Cadê eles? Por que ninguém trouxe eles para me ver? Será que Júnior tinha inventado alguma mentira dizendo que eu tinha viajado, que eu estava doente, que eu não queria ver ninguém? Ou será que ele tinha contado a verdade, que a vovó estava num abrigo municipal porque tinha perdido tudo e decidido que era melhor as crianças não saberem que a avó era fracassada? Voltei para o quarto. Sentei na cama. Peguei a chave do bolso e segurei com força. A chave do sobrado da Avenida Beira-Mar. A única coisa que Júnior não conseguiu roubar porque ele nem sabia que existia. E ali, ouvindo o barulho de família feliz lá fora, vendo Dona Alzira chorando de novo na cama ao lado, sentindo o cheiro de desinfetante grudado na pele, eu tomei uma decisão. Segunda-feira de manhã, eu ia ligar para o velho Valdemar. Ia acionar Ricardo. Ia sair dali. Porque 72 anos não é morte. E roubo não é destino. Toquei a aliança no dedo. A que Roberto me deu em 1973, 52 anos atrás. Ouro gasto pelo tempo, mas ainda firme, ainda ali. Amor, me ajuda. Eu pedi baixinho. E senti que ele estava ouvindo. Naquela noite não consegui dormir. Ficava olhando para o teto rachado, ouvindo Dona Alzira chorando, Dona Norma conversando com fantasma e lembrando. Lembrei de abril, 7 meses atrás, quando Júnior começou a falar demais sobre administração profissional dos aluguéis e procuração para facilitar a vida da senhora. Ele nunca tinha se interessado pelas casas, nunca tinha perguntado quanto rendia, quem eram os inquilinos, se tinha manutenção pendente. E, de repente, ele estava interessadíssimo, visitando toda semana, trazendo bolo, fazendo charme, insistindo que eu precisava descansar e deixar ele cuidar de tudo.
Eu conhecia esse brilho nos olhos. Já tinha visto quando ele era criança e mentia sobre nota da escola. Quando era adolescente e pegava dinheiro da minha bolsa às escondidas. Quando era adulto e pedia empréstimo que nunca devolvia. Mas eu sempre perdoava, sempre relevava, sempre acreditava que dessa vez vai ser diferente, porque mãe boba acredita até quando não devia. Mas daquela vez, com ele insistindo tanto, eu senti que era diferente. Senti perigo. E procurei o Valdemar. Maria, se tua desconfiança tá gritando, escuta. Ele disse naquele dia 22 de abril no escritório dele, mesa cheia de processo, café requentado numa garrafa térmica velha. Vamos proteger pelo menos uma casa, a maior. Bota no nome do Ricardo. Se o Júnior realmente tá planejando algo, pelo menos tu não perde tudo. Mas e se eu tô errada, Valdemar? E se eu tô sendo injusta com meu filho? E se tu tá certa? Transferi o sobrado naquele mesmo dia. Ricardo nem ficou sabendo. E 3 semanas depois, assinei a procuração que Júnior queria. Mas Valdemar colocou prazo de validade de 6 meses em letra pequena na página 4. Júnior assinou sem ler. Voltei pro agora, pro quarto, pro abrigo, pro cheiro de desinfetante. Amanhã tudo mudava. Eu achava que amor de mãe protegia de tudo. Que filho criado com carinho nunca vira as costas. Que família era porto seguro sempre. Tava prestes a descobrir que esperança não morre sozinha. Alguém traz ela de volta. Foi quando o telefone do corredor tocou. 00:15. Ninguém ligava àquela hora. O telefone tocou 4 vezes antes de alguém atender. Eu ouvi da cama a dona Sônia, funcionária do turno da noite, falando baixo no corredor. Depois silêncio, depois passos, vindo na direção do quarto. A porta abriu devagar, luz do corredor entrando e cortando a escuridão, e a voz dela veio cansada, mas gentil. Dona Maria Helena, telefone para a senhora, é seu filho. Meu coração pulou. Júnior tinha ligado. 00:15. Alguma coisa tinha acontecido. Levantei da cama, coloquei o roupão por cima da camisola fina e fui até o corredor. Pés descalços no chão gelado de cimento queimado, paredes amareladas pela luz fraca da lâmpada fluorescente piscando, telefone público de ficha pendurado na parede com o fone fora do gancho balançando no ar. Peguei o fone, mão tremendo, voz sumida. Alô? Mãe? Mãe, é o Ricardo. O ar saiu dos pulmões de uma vez. Não era Júnior, era Ricardo. Meu filho mais velho. O que eu tinha vergonha. O que visitava todo domingo. O que eu não quis incomodar. Ricardo, filho, como você conseguiu esse número? Mãe, que história é essa? Eu tô 1 semana tentando falar com a senhora. Fui no seu apartamento e o porteiro disse que a senhora foi despejada. Despejada, mãe. Faz 1 mês. E a senhora não me avisou? Por quê? Por que a senhora não me ligou? A voz dele vinha desesperada, ferida. E eu não sabia o que dizer porque explicar era admitir vergonha. Era admitir fraqueza. Era admitir que eu tinha deixado tudo desmoronar e não tinha conseguido segurar sozinha. Filho, eu não queria te preocupar. Você tem sua família, sua vida. Eu não queria ser peso. Peso! A senhora é minha mãe! Onde a senhora está agora? Fechei os olhos. Respirei fundo. E disse a verdade que doía mais do que qualquer coisa. Tô no abrigo municipal Bem Viver, em São José. Silêncio do outro lado. Silêncio longo, pesado, do tipo que machuca mais do que grito. E depois a voz dele veio baixa, controlada, perigosa. Júnior fez isso. Não era pergunta. Era constatação. E eu não precisei confirmar porque Ricardo sempre soube, sempre viu, sempre percebeu o que eu fingia não ver. Que o irmão caçula era cobra, sempre foi, desde criança. Mãe, eu vou buscar a senhora amanhã de manhã, 1ª hora. A senhora não passa mais um dia nesse lugar. Me ouviu? Não passa. Ricardo, você não tem espaço para mim, filho. Seu apartamento é pequeno. Então a senhora fica no sofá. Ou eu durmo no sofá e a senhora fica no quarto com a Joana. Eu não ligo, mas a senhora sai daí. E foi ali, ouvindo a voz do filho que eu subestimei a vida inteira, do filho que eu tratei como menos,
do filho que foi preso e eu tive vergonha, do filho que saiu da cadeia e virou homem de bem, enquanto o outro filho que eu idolatrei virou ladrão. Foi ali que eu desabei. Chorei. Chorei agarrada naquele telefone público de ficha no corredor do abrigo municipal. E Ricardo ficou do outro lado da linha em silêncio me ouvindo chorar. Não dizendo nada, só respirando junto, e aquilo bastava. Desliguei o telefone. Sentei no chão gelado do corredor. E lembrei do dia 22 de abril de 2025, 7 meses atrás, quando entrei no escritório do Valdemar às 2 da tarde. Escritório pequeno na rua Felipe Schmidt, no centro de Florianópolis. Segundo andar de prédio velho, sala cheia de processo empilhado, cheiro de papel velho e café requentado. Valdemar tinha 78 anos, amigo de Roberto desde os tempos de sindicato nos anos 80. Homem sério que conhecia a família inteira, que tinha ido no enterro de Roberto em 2017 e segurado minha mão quando eu achei que ia desmoronar junto com o caixão. Maria, senta aqui e me conta o que está acontecendo, ele disse naquele dia. E eu contei. Contei que Júnior estava insistindo demais na procuração, que ele nunca tinha ligado para os aluguéis e agora estava obcecado, que eu sentia algo errado, mas não sabia o quê, que eu estava com medo, mas me sentia boba de ter medo do próprio filho. Medo de filho não é bobagem, é instinto, e mãe que ignora instinto se arrepende, Valdemar disse, e pegou uma pasta nova, abriu, pegou caneta. Vamos fazer o seguinte, tu vai transferir uma casa para o nome do Ricardo, a maior, o sobrado da Avenida Beira-Mar. Se o Júnior tá planejando algo, pelo menos tu salva essa. Mas Valdemar, se eu tô errada, se eu tô sendo injusta? E se tu tá certa e perde tudo? Assinei a escritura de transferência naquele mesmo dia. Sobrado da Avenida Beira-Mar, avaliado em R$720 mil, passou do meu nome pro nome de Ricardo Augusto Rodrigues, sem que ninguém soubesse. Nem Júnior, nem Ricardo. Só eu e Valdemar. Guardei segredo. 3 semanas depois, 12 de maio, fui no cartório Bittencourt com Júnior e assinei a procuração que ele queria. Mas Valdemar tinha preparado o documento com prazo de validade de 6 meses, cláusula na página 4 em letra pequena. Júnior assinou sem ler. Confiante, arrogante, apressado. A procuração vencia em 12 de setembro. Júnior vendeu a casa da Rua das Gaivotas em junho por 380 mil. Vendeu a casa da Rua dos Corais em agosto por 490 mil. E em setembro, com a procuração já vencida, mas ele sem saber, tentou vender o sobrado da Avenida Beira-Mar. Fechou o negócio de 800 mil, pegou sinal de 200 mil, assinou escritura falsa, e quando o comprador foi registrar, descobriu que o imóvel estava em nome de Ricardo havia 5 meses. Processo por estelionato. Júnior processado. Júnior desaparecendo com todo o dinheiro. Guardei isso por 7 meses. Levantei do chão do corredor. Voltei pro quarto. Dona Cremilda estava acordada, sentada na cama dela me olhando preocupada. Tá tudo bem, Dona Maria? Tá, Cremilda. Era meu filho, o Ricardo. Ele vem me buscar amanhã. Vi o sorriso dela no escuro. Sorriso genuíno de quem torce pela felicidade alheia, de quem entende que nem todo filho abandona, que ainda existe gente boa no mundo. Graças a Deus, minha filha. Graças a Deus. Deitei. Fechei os olhos. Mas não dormi. Fiquei planejando. Amanhã Ricardo me buscava. Depois eu ligava para o Valdemar. Reunia a documentação toda e confrontava Júnior. Não ia deixar passar. Não ia perdoar. Não ia fingir que roubo é má administração ou que abandono é necessidade. 72 anos era a idade suficiente para ter aprendido uma coisa. Dignidade não se implora, se conquista. A chave do sobrado estava no bolso do vestido pendurado na cadeira ao lado da cama. Amanhã eu usava ela. Amanhã eu entrava naquela casa que Júnior achava que tinha vendido. Amanhã eu mostrava para ele que mãe velha não é mãe boba. E que leoa, mesmo velha, ainda tem garras. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou fundo.
porque você sabe como é carregar peso sozinha. Deixa um like para que mais mulheres vejam que não estão sozinhas. Se inscreve para nunca esquecer do seu valor. E clica em Ripar. Isso faz a diferença. Me conta, você já passou por algo parecido? Escreve aí. E prepara o coração. Agora vem a virada. Ricardo chegou no abrigo às 7h30 da manhã de sexta-feira, 6 de dezembro, com Joana e Laura junto. Eu estava sentada no refeitório com uma xícara de café aguado na mão quando vi eles entrando pela porta principal e o peito apertou de vergonha e alívio ao mesmo tempo. Ricardo alto, 1,85 m, ombros largos de quem trabalha com peso, cabelo cortado curto, barba por fazer, camiseta da oficina mecânica suja de graxa. Joana pequenininha do lado dele, cabelo preso, bolsa grande no ombro. Laura, 14 anos, olhos arregalados, olhando ao redor como se não acreditasse que a avó estava morando ali. Mãe, pega suas coisas, a gente vai embora. Ricardo disse, voz firme, sem abraço, sem choro, só determinação pura. E eu levantei daquela mesa sem olhar para trás, sem me despedir de ninguém, porque despedida em abrigo é reconhecer derrota e eu não estava derrotada, estava suspensa, era diferente. Peguei a caixa de papelão do quarto, abracei Dona Cremilda rápido e saí dali sem olhar para trás. No carro, um Gol velho 2010 que Ricardo mantinha em ordem perfeita, ele dirigiu em silêncio até Estreito, eu no banco de trás com Laura segurando minha mão, e quando chegamos no apartamento dele, segundo andar de prédio sem elevador, 40 metros quadrados no máximo, sala-cozinha americana conjugada, 2 quartos minúsculos, Joana preparou café de verdade, pão com manteiga, e pela primeira vez em 41 dias, eu comi comida feita com carinho. Mãe, a senhora vai ficar no nosso quarto. Eu e a Joana dormimos na sala. Ricardo disse, e eu tentei protestar, mas ele cortou. Não discute, já está decidido. Laura ficou me olhando em silêncio e depois perguntou baixinho. Vó, o tio Júnior realmente fez isso? Roubou tudo da senhora? Olhei para a neta, 14 anos, idade de entender verdade, e respondi. Fez, minha filha, roubou tudo e desapareceu. Vi a raiva nos olhos dela, raiva limpa de quem ainda não aprendeu a disfarçar sentimento, de quem ainda acha que justiça existe, e ela disse uma coisa que me pegou de surpresa. Então a gente vai atrás dele. Meu pai sabe onde ele mora. Ricardo olhou para a filha com aquele orgulho calado de pai que cria filha forte e olhou para mim. A senhora tem algum documento? Alguma prova? Alguma coisa que a gente possa usar contra ele? Respirei fundo. Coloquei a xícara de café na mesa e disse: Tenho. Tenho a escritura do sobrado da Avenida Beira-Mar, que está no teu nome desde abril. E tenho a procuração com prazo vencido que o Júnior usou para vender imóvel alheio. Estelionato, crime, cadeia. O silêncio que caiu naquela sala era do tipo pesado, do tipo que antecede tempestade, e Ricardo piscou 3 vezes processando o que eu tinha acabado de dizer. Espera, que sobrado? Que nome meu? O sobrado da Avenida Beira-Mar, aquele que teu pai construiu em 2005. Vale 720 mil. Tá no teu nome desde 22 de abril. Eu transferi antes de assinar a procuração pro Júnior. Vi o maxilar dele travar. As mãos fecharem. A respiração ficar pesada. A senhora sabia. Sabia que ele ia roubar. Desconfiava. E mãe que desconfia se protege. 2 horas depois eu estava sentada no banco de trás do Gol de novo. Mas dessa vez indo pro escritório do Valdemar, no centro de Florianópolis. Ricardo dirigindo tenso, mãos apertadas no volante, Joana do lado dele mexendo no celular procurando o endereço exato do apartamento do Júnior, Laura no banco de trás comigo, segurando minha mão de novo, como se tivesse medo que eu sumisse. A cidade passava pela janela. Estreito, Ponte Colombo Salles, Centro Histórico, Rua Felipe Schmidt, prédio velho de 4 andares, 2º andar, porta de vidro fosco com placa Valdemar Simas, Advocacia. Subimos a escada, eu segurando no corrimão de ferro enferrujado, pernas cansadas, mas firmes, e quando entramos na sala,
Valdemar levantou da cadeira com aquele sorriso de avô que ele sempre teve. Maria Helena, graças a Deus, esse é o Ricardo? É, meu filho mais velho. Valdemar apertou a mão de Ricardo com firmeza, pediu para a gente sentar e foi direto ao ponto. Eu tenho toda a documentação. Escritura do sobrado no nome do Ricardo. Procuração com prazo de 6 meses que venceu em 12 de setembro. E eu já entrei em contato com o comprador que o Júnior tentou enganar. Ele quer processar também. Temos caso sólido. Estelionato configurado. Júnior pode pegar de 2 a 8 anos. Ricardo não disse nada. Só ficou olhando para a pilha de documentos em cima da mesa e depois olhou para mim. Mãe, a senhora quer fazer isso? Processar o Júnior? Porque se a senhora quer, eu levo até o fim. Mas precisa ser a senhora quem decide. Olhei para o meu filho mais velho. O filho que foi preso, que cumpriu pena, que saiu, que se recuperou, que virou homem de bem, que me visitava todo domingo, que me buscou no abrigo sem eu pedir, que estava ali me oferecendo justiça sem cobrar nada em troca. E olhei para a foto de Roberto na parede do escritório do Valdemar. Foto antiga, Roberto jovem, uns 30 anos, sorriso largo. Roberto, me perdoa, eu disse baixinho e virei para o Ricardo. Quero justiça, quero que ele pague, não pelo dinheiro, mas pelo abandono. Valdemar pegou o telefone, discou. E quando atenderam do outro lado, ele disse com aquela calma de quem já ganhou muita causa. Alô, doutor Maurício? É o Valdemar. Tô com a dona Maria Helena aqui. Ela quer representar. Prepara a queixa-crime. É estelionato qualificado. Ricardo quis ir direto no apartamento do Júnior naquele mesmo dia, mas Valdemar segurou. Não, vamos fazer direito. Vamos intimar ele oficialmente. Marca encontro no sobrado. Lá na Avenida Beira-Mar. Lá na casa que ele tentou vender e não conseguiu. Aí tu leva a dona Maria Helena, leva a escritura e mostra quem é o dono de verdade. E foi isso que fizemos. Ricardo conseguiu o número do Júnior com a Vanessa. Ligou para a cunhada e quando ela atendeu e ouviu que a sogra tinha passado 41 dias num abrigo municipal, ela chorou no telefone, disse que não sabia de nada. Que Júnior tinha dito que eu tinha ido viajar para a casa da minha irmã em Camboriú, que ela tinha acreditado, e que ia obrigar o marido a comparecer onde fosse necessário. O encontro foi marcado para terça-feira, 10 de dezembro, 3 da tarde, no sobrado da Avenida Beira-Mar. Passei o fim de semana inteiro na casa de Ricardo, dormindo no quarto de casal enquanto ele e Joana dormiam no sofá-cama da sala. E na segunda de manhã eu acordei e não consegui comer nada. Estômago embrulhado, mãos geladas, coração acelerado. Ricardo percebeu. Mãe, se a senhora não quiser ir, eu vou sozinho. Resolvo isso. Não, eu vou. Preciso olhar na cara dele. Na terça-feira, 3 horas da tarde, temperatura de 32 graus, sol rachando o asfalto, céu azul sem nuvem, verão chegando em Florianópolis, Ricardo me buscou às 2h30. Eu tinha vestido a roupa mais bonita que tinha na caixa de papelão, um vestido azul marinho simples, mas limpo, passado pela Joana, e tinha penteado o cabelo, passado batom clarinho, colocado a aliança de Roberto no dedo. Tá linda, mãe, Laura disse quando me viu, e eu segurei a mão da neta. Obrigada, minha filha. Vó precisa de força hoje. Vó tem força, sempre teve. Entramos no carro. Ricardo dirigiu em silêncio pelo caminho inteiro. Estreito, ponte, Beira-Mar Norte, subida para o norte da ilha, Canasvieiras, Avenida Beira-Mar, número 457. Sobrado grande, 2 andares, 4 suítes, varanda com vista para o mar, portão de ferro pintado de branco, jardim na frente com grama seca pelo sol. Ricardo estacionou. Desligou o motor. Olhou para mim. Pronta? Toquei a chave no bolso. Respirei fundo e disse: Pronta. Descemos do carro. Valdemar chegou logo atrás num Corsa prata e junto com ele vinha um homem de terno, oficial de justiça. Caminhamos até o portão. Abri com a chave. Entramos. A casa estava vazia, silenciosa, cheiro de maresia entrando pelas janelas abertas. Júnior chegou 5 minutos depois, com Vanessa, com Theo e Melissa.
E quando ele me viu ali, de pé no meio da sala, ao lado de Ricardo e Valdemar e do oficial de justiça, a cara dele perdeu toda a cor. Júnior parou na porta da sala como se tivesse levado soco no estômago, olhos arregalados, boca entreaberta, mão ainda na maçaneta, e atrás dele, Vanessa entrando com Theo e Melissa, os três sem entender nada, as crianças correndo para mim gritando "Vovó, vovó!" e me abraçando pelas pernas, e Vanessa parando de repente quando viu o oficial de justiça de terno ao lado do Valdemar. Que tá acontecendo aqui?" Júnior perguntou, voz saindo trêmula, e Ricardo deu um passo à frente. Um passo só, mas foi suficiente para Júnior recuar 2. "Entra, fecha a porta, senta." Ricardo disse, e não era pedido, era ordem, e Júnior obedeceu porque sempre foi covarde quando enfrentava quem era mais forte. Vanessa se sentou no sofá com as crianças grudadas nela, e Júnior ficou de pé perto da janela, como se quisesse ter rota de fuga. E eu fiquei ali no meio da sala, de pé, calma, com a escritura da casa na mão. "Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Essa casa foi vendida." Júnior começou, mas Valdemar cortou. Não foi vendida. E tu sabe disso. Ou deveria saber." Júnior olhou para o Valdemar, depois para mim, depois para o oficial de justiça e viu o exato momento em que ele entendeu que tinha feito merda grande, que tinha sido pego, que não tinha mais saída. "Senta, Júnior," eu disse, voz firme, sem tremer, e pela primeira vez na vida ele me obedeceu sem questionar, sentando na cadeira de madeira perto da estante vazia. Theo, 8 anos, agarrado na mãe, perguntou baixinho: "Mamãe, por que a vovó tá brava com o papai?" Vanessa não respondeu. Só segurou as crianças mais forte. E eu comecei. "Júnior, tu vendeu 2 casas minhas. A da Rua das Gaivotas por 380 mil. A da Rua dos Corais por 490 mil. Usou a procuração que eu assinei no dia 12 de março. Procuração que tinha validade de 6 meses. Que venceu no dia 12 de setembro. Vi ele engolir seco. E em setembro, tu tentou vender essa casa aqui, esse sobrado. Fechou o negócio de 800 mil. Pegou o sinal de 200 mil. Assinou escritura. Mas quando o comprador foi registrar, descobriu que essa casa não estava mais no meu nome. Estava no nome do Ricardo. Desde abril. 5 meses antes de tu tentar vender." Júnior olhou para o irmão. Depois para mim. Depois de novo para o irmão. Isso não tá certo. Todas as 3 casas estavam no seu nome, mãe. Eu conferi. Conferi o mal. Valdemar disse, abrindo a pasta e mostrando a escritura. Dia 22 de abril de 2025, Dona Maria Helena transferiu este imóvel pro nome de Ricardo Augusto Rodrigues. Aqui, ó, cartório de notas de Florianópolis. Assinatura reconhecida. Tudo legal. E tu tentou vender imóvel que não era teu. Pior, pegou dinheiro de sinal sabendo que não tinha direito. Isso tem nome: estelionato. Vanessa tampou a boca com a mão. Os olhos dela encheram de lágrima. Júnior levantou da cadeira. "Não, espera, eu posso explicar." "Senta!" Ricardo gritou, e Júnior sentou na hora, e pela primeira vez eu vi medo real nos olhos do meu filho caçula. O medo de quem sabe que a mentira acabou, que não tem mais para onde correr, que a conta chegou. "E tem mais," eu continuei, e minha voz não tremeu nem uma vez. "Tu usou a procuração para esvaziar minha poupança. 280 mil reais que eu juntei em 8 anos de viuvez. Limpou tudo, deixou 0. Mãe, eu ia devolver. Eu só precisava. Precisava do quê? Precisava apostar em site de aposta online e perder 400 mil? Precisava investir em franquia de hamburgueria furada e perder 800 mil? Precisava pagar tuas dívidas de cartão de crédito com o dinheiro que tu roubou da tua mãe?" Silêncio. Total. Pesado. Vanessa virou para o marido com uma cara que eu nunca tinha visto. Mistura de nojo, raiva, decepção, tudo junto. "Você apostou?" Ela disse, voz baixa, perigosa. "Você apostou o dinheiro da sua mãe?" Júnior não respondeu, só abaixou a cabeça. "E a franquia?" Vanessa continuou.
Aquela franquia que você disse que era investimento seguro? Que você disse que ia dar lucro em 6 meses? Você usou o dinheiro dela para isso? Vanessa, deixa eu explicar. Explica então. Explica por que sua mãe passou 41 dias num abrigo municipal comendo comida requentada e dormindo em cama de ferro enquanto você estava na nossa casa de 300 metros quadrados que ela ajudou a comprar. Theo começou a chorar. Melissa perguntou: Mamãe, o que está acontecendo? E Vanessa saiu da sala com as 2 crianças, levou eles para o quarto do fundo, fechou a porta. E quando voltou, ela não sentou perto do marido. Ficou de pé perto de mim. Júnior, olha para mim, eu disse, e ele levantou a cabeça devagar, olhos vermelhos, e eu vi pela primeira vez o filho que eu criei de verdade, sem a máscara, sem o charme, sem a manipulação. Vi um homem vazio, fraco, covarde. Tu me deixou num abrigo, me abandonou lá. Apareceu uma vez, trouxe uma caixa de papelão com 3 vestidos velhos e disse que eu estava sendo egoísta, que tu tinha família para sustentar, que eu já tinha vivido. Lembra? Ele acenou com a cabeça, sem fala. E tu sabe o que eu fiz durante 41 dias naquele lugar? Eu olhei para o teto rachado de madrugada enquanto as outras senhoras choravam e eu pensei: que filho eu criei? Onde foi que eu errei? Por que o menino que eu amei mais que tudo, que eu protegi de tudo, que eu defendi de todo mundo, virou um homem capaz de roubar a própria mãe e sumir? Mãe, eu não sumi, eu tava com vergonha. Vergonha? Minha voz saiu alta, cortante, e até Ricardo se assustou. Tu tinha vergonha, mas não o suficiente para vir me buscar. Não o suficiente para devolver o dinheiro. Não o suficiente para admitir o erro. Tu bloqueou meu número, Júnior. Bloqueou, trocou a fechadura, sumiu. Vanessa estava chorando agora. Choro silencioso, lágrimas escorrendo, e ela disse baixinho: Júnior, eu não sabia. Eu juro que eu não sabia. Você me disse que sua mãe tinha ido viajar. Eu acreditei. Pelo amor de Deus, como você foi capaz? Júnior não respondeu. Só ficou ali sentado, desmoronando. E o Valdemar aproveitou. E tem o processo do comprador, o homem que tu enganou. Ele está processando também. Vai entrar com ação de dano moral. Tu vendeu para ele uma casa que não era tua. Ele pagou 200 mil de sinal. Planejou a vida dele em torno dessa compra. E descobriu que foi enganado. Ele quer os 200 mil de volta. Com correção. Com juros. Mais dano moral. Tu vai ter que pagar no mínimo 300 mil para ele. Mas eu não tenho esse dinheiro. Eu não tenho nada mais, Júnior gritou. E ali, naquele grito desesperado, eu vi a verdade. Ele tinha torrado tudo. 1.670.000 reais. Sumidos, perdidos, destruídos. Ricardo deu um passo à frente. Onde está o dinheiro das vendas das outras 2 casas? 870 mil. Para onde foi? Eu paguei dívidas, investi, perdi. Perdeu? Ricardo gritou, e eu segurei o braço dele porque ele estava a 2 segundos de avançar no irmão. Você perdeu 800 mil reais? Como? Explica, agora. Júnior respirou fundo, mãos tremendo e soltou. 400 mil em aposta online. Eu achei que ia recuperar. Fui perdendo. Quando vi, tinha sumido tudo. Aí investi 800 mil na franquia de hamburgueria com um cara que sumiu com o dinheiro. Entrei na justiça, mas não vou ver 1 centavo de volta. E os outros? Os outros foram em cartão de crédito, empréstimos, juros, conta atrasada, dívida com banco. Vanessa estava soluçando agora. Não choro delicado, choro de quem descobre que casou com estranho, que construiu vida com mentiroso, que criou filhos com ladrão. Peguei a escritura da mão do Valdemar, segurei firme e olhei para o Júnior. Tu sabe por que eu transferi essa casa para o nome do Ricardo 3 semanas antes de assinar a tua procuração? Ele balançou a cabeça. Porque eu te conheço desde que tu nasceu. Eu vi a frieza nos teus olhos quando tu tinha 6 anos e matou o passarinho do vizinho só para ver ele chorar.
Eu vi quando tu roubava dinheiro da minha bolsa na adolescência e negava, olhando nos meus olhos. Eu vi quando tu enganou tua namorada da escola, dizendo que eu era doente só para ela ter pena de ti. Eu sempre vi, mas eu fingi que não via porque eu te amava. Porque mãe boba acredita que amor conserta caráter. Júnior estava chorando agora. Chorando mesmo. Ombros tremendo. Mãos no rosto. Mas quando tu começou a insistir naquela procuração, quando tu aparecia toda semana falando de administração profissional, eu soube, eu senti, e eu procurei o Valdemar. E a gente arquitetou isso. A gente te deu corda. A gente deixou tu fazer. Porque eu precisava ter certeza. Eu precisava saber se meu filho era quem eu achava que era, ou se eu estava sendo injusta. Mãe, e tu provou. Tu vendeu 2 casas que eram minhas, esvaziou minha poupança, tentou vender a 3ª casa e me deixou num abrigo municipal. Tu provou que eu estava certa, tu provou que meu filho é um ladrão, um covarde, um traidor. Silêncio absoluto. Nem Ricardo respirava. E eu continuei. Não com raiva, mas com tristeza funda, do tipo que não grita, que só constata. Essa casa aqui vale 720 mil reais. Tá no nome do Ricardo desde abril. E eu nunca, nunca vou perdoar o que tu fez. Não pelo dinheiro, pelo abandono. Por ter deixado tua mãe de 72 anos num abrigo comendo sopa requentada e dormindo em cama de ferro, por ter bloqueado meu número, por ter dito pros teus filhos que a vovó tinha viajado, por ter dito pra tua esposa que eu tinha dado o dinheiro de presente. Vanessa arregalou os olhos. Você disse que ela deu? Eu disse porque eu não queria que você soubesse. Que você roubou sua mãe. Vanessa gritou, e pela primeira vez em 10 anos de casamento, eu vi ela explodir. Você é um lixo. Um lixo. Como eu casei com você? Como eu deixei você perto dos meus filhos? Júnior tentou levantar, mas o oficial de justiça deu um passo à frente. Senta, ainda não acabou. E Valdemar pegou outro papel da pasta. Júnior César Rodrigues, tu tá sendo formalmente notificado de queixa-crime por estelionato qualificado. A vítima é tua mãe, Maria Helena Rodrigues. Além disso, o comprador da casa vai entrar com processo cível pedindo restituição de 200 mil reais mais danos morais. Tu tem direito a advogado, tem direito à defesa, mas os fatos estão todos aqui, documentados, provados, e tu vai responder. Júnior desmoronou, literalmente. Caiu de joelhos no chão, chorando, implorando. Mãe, me perdoa, me perdoa. Eu vou devolver tudo. Eu vou trabalhar a vida inteira. Eu vou pagar. Eu prometo, só não me processa. Pelo amor de Deus. Eu sou teu filho. Olhei para baixo. Pro homem de 42 anos ajoelhado chorando. Pro filho que eu carreguei no colo, que eu amamentei, que eu protegi de tempestade, de medo, de mundo. E senti nada, nada além de cansaço. Levanta, eu disse, voz baixa mais firme. E Júnior levantou aos poucos, rosto molhado, mãos tremendo. Eu não vou pedir pro Ricardo desistir do processo. Não vou pedir pro comprador desistir. Tu cometeu crime. Tu vai responder. Advogado, julgamento, sentença. O que vier, tu enfrenta sozinho. Como eu enfrentei sozinha quando tu me deixou naquele abrigo. Mas mãe, eu posso ir preso. E? Ricardo cortou, voz gelada. Eu fui. Cumpri 4 anos e 3 meses. Saí. Virei homem de bem. Tu não vai? Júnior olhou pro irmão. Olhou com ódio, com inveja, com raiva de ver que o irmão que ele sempre desprezou era 1000 vezes mais homem que ele jamais seria. Vanessa se aproximou de mim, pegou minha mão e disse chorando. Dona Maria, me perdoa. Eu não sabia. Eu juro que eu não sabia. Se eu soubesse, eu tinha ido buscar a senhora. Eu tinha trazido a senhora para nossa casa. Eu nunca, nunca ia deixar a senhora num abrigo. Segurei a mão dela. Mão pequena, gelada, tremendo. Eu sei, filha. Eu sei. Não é tua culpa. É dele.
Vanessa soltou minha mão e virou para o marido com uma frieza que eu nunca tinha visto. Júnior, pega tuas coisas e sai de casa, hoje, agora, eu não quero você perto das crianças. Vanessa, amor, calma. Calma, ela berrou. Você destruiu sua mãe. Você mentiu para mim durante meses. Você apostou dinheiro roubado. Você é criminoso. E você acha que eu vou deixar você dormir no mesmo teto que meus filhos? Sai. Agora. Júnior olhou ao redor. Olhou para mim, para o Ricardo, para o Valdemar, para o oficial de justiça, para a esposa, procurando aliado, procurando saída, procurando alguém que dissesse calma, vamos conversar, vamos resolver. Não achou. Vocês vão se arrepender, ele disse baixinho, voz saindo rasgada, e Ricardo deu um passo à frente. É ameaça? Não, é só, vocês vão ver que eu não sou o monstro que vocês estão pintando. Tu é exatamente o monstro que tu provou ser, eu disse. Agora sai daqui. Essa casa é do Ricardo. Tu tá invadindo propriedade alheia. Júnior olhou para mim uma última vez. Olhou como criança abandonada. Olha para a mãe, com desespero, com súplica silenciosa. Mas eu não cedi, não abracei, não consolei. Virei as costas, ouvi ele saindo, porta batendo, carro ligando, som sumindo rua abaixo, e ficou só silêncio. Vanessa voltou para o quarto buscar as crianças. Theo e Melissa saíram de mãos dadas, olhinhos vermelhos de tanto chorar, e quando me viram, correram e me abraçaram forte, e Theo disse, vovó, o papai tá de castigo? E eu não soube o que responder, então só abracei mais forte e disse, tá, meu amor, tá de castigo sim. Ricardo me levou até a varanda do sobrado. Varanda grande com vista para o mar, som de onda quebrando lá embaixo, brisa salgada entrando, sol descendo laranja no horizonte. Sentei numa cadeira de plástico velha que ainda estava ali. Mãe, a senhora quer morar aqui? Essa casa é sua, tá no meu nome, mas é sua. Olhei para o mar, para o horizonte, para as gaivotas voando. Quero morar aqui. Ricardo se abaixou na minha frente, segurou minhas mãos e disse, então a casa é da senhora, eu vou alugar. Vou passar toda a renda para a senhora, e a senhora vai viver em paz. Toquei o rosto do meu filho, o filho que eu tive vergonha, o filho que foi preso, o filho que me salvou. Obrigada, meu filho. Obrigada. Ele beijou minha testa, e ficamos ali vendo o sol descer. 12 dias depois, 22 de dezembro, 3 dias antes do Natal, eu estava na varanda do sobrado da Avenida Beira-Mar vendo o mar, a mesma varanda onde tinha sentado com Ricardo no dia do confronto, mas agora com uma cadeira de balanço nova que ele tinha comprado, com uma mesinha de plástico branca onde eu apoiava o café da manhã, com vasos de flores que a Joana tinha trazido tentando fazer o lugar ficar menos vazio. O sobrado estava mobiliado aos poucos. Ricardo trouxe algumas coisas da casa dele, comprou cama nova para o meu quarto, fogão, geladeira, o essencial. O resto a gente compra com calma, mãe, ele disse. E eu não me importava, porque casa não é feita de móvel, é feita de paz, e pela primeira vez em 8 meses eu tinha paz. Júnior tinha sido indiciado formalmente. Processo criminal por estelionato em andamento, mais processo civil do comprador pedindo restituição de R$350 mil. Valdemar disse que ele provavelmente ia fazer acordo com o Ministério Público, pegar pena alternativa, prestação de serviço comunitário, mas a ficha ia ficar suja, o nome ia manchar, e a dívida civil ia perseguir ele até conseguir pagar. Ele vai amargar isso por anos, Maria, Valdemar disse, e eu não senti prazer. Não senti vingança, só senti justiça. Só isso. Vanessa tinha entrado com pedido de separação. Descobriu que, além de tudo, Júnior tinha escondido outras dívidas dela. Tinha financiado o carro no nome dela sem avisar. Tinha usado o cartão de crédito dela para pagar a aposta. Ela me ligou chorando 2 dias depois do confronto, dizendo: Dona Maria, eu tenho vergonha de ter casado com ele, vergonha de ter tido filho com ele. E eu disse, filha, vergonha é dele, não tua, e criança não tem culpa de pai ruim. Ricardo tinha alugado o sobrado. Anúncio na internet, família de São Paulo interessada.
3.000 por mês no inverno, 6.000 no verão, contrato de 1 ano. Mãe, a senhora fica com toda a renda, eu não quero nada, ele disse, mas eu dividi. Metade para mim, metade para ele. Tu me salvou, filho, tu merece. Ele não discutiu. Theo e Melissa tinham vindo me visitar no sábado com a Vanessa. As crianças correram pro meu colo perguntando se eu ia fazer bolo de cenoura igual sempre fazia, e eu fiz. E a gente comeu na varanda vendo o mar, e Melissa disse, vovó, aqui é mais bonito que a casa antiga. E eu concordei. A foto de Roberto estava na parede da sala, a mesma foto que Júnior tinha trazido na caixa de papelão. Eu olhava para ela todo dia e dizia, conseguimos, amor, conseguimos. 72 anos de vida me ensinaram que nunca é tarde para mostrar quem você é de verdade. Que dignidade não se implora, se conquista. Que amor de mãe não é ser boba, é ser forte. E que filho que te respeita vale mais que 10 que te bajulam. Eu perdi muito. Perdi dinheiro, perdi tempo, perdi a ilusão de que família é sempre porto seguro. Mas eu ganhei algo maior. Eu ganhei respeito próprio de volta. Eu ganhei paz. E eu aprendi que leoa velha ainda tem garras. Só precisa lembrar de usar. Você que amou essa história, eu preparei algo especial para você. Algo para te fazer companhia todos os dias. Para quando o coração apertar. Para você nunca mais se sentir sozinha. É um e-book com 120 mensagens diárias. Você não está sozinha. Deixei o link aqui nos comentários. É só descer e pegar. Essa história acabou, mas tenho certeza que vai ficar com você. Se ela te tocou, deixa um like. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias assim. E me conta, o que mais te marcou? Foi a reviravolta? Foi a coragem dela? Foi o Ricardo salvando a mãe? Escreve aí embaixo. Tem muitas outras histórias de mulheres fortes esperando por você aqui. Se inscreve e clica em Ripar para não perder a próxima.